Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha aí. Nós estamos na terceira parte do nosso estudo sobre Idade Moderna. Vandinho, agora não é caô não, né? Já é a Idade Moderna, com certeza? Olha, eu sei que você fica querendo me pegar com essas coisas, rapaz, mas pensa bem, já conversamos sobre essa metodologia positivista de ficar demarcando muito início, fim de período histórico, né? Você sabe a limitação disso, correto? Olha só, por que eu estou falando isso? Na aula passada a gente estava conversando sobre o nascimento dos Estados Nacionais, monarquias nacionais absolutistas. Portanto, a gênese, o início do absolutismo, que é o tema da aula de hoje, ainda está ali nessa transição, baixa Idade Média, início do período moderno. Então não fica me culpando não, tá, ô Zé Ruela? Olha só, a gente está fazendo a transição. Daqui a pouquinho você está livre totalmente da Idade Média, se é que esse totalmente meu está bem empregado, hein? Vamos lá? Absolutismo é o tema da aula de hoje. Como é que a gente começa um assunto? Sempre pelo conceito, para a gente saber do que a gente está falando. Então, de olho na nossa lousa digital de LED interativíssima. Conceito de absolutismo, uma forma de governo. Então não é período, não é pessoa, é uma forma de governo que marcou a vida dos ameríndios, do povo asteca, das nações tupinambás na América do Sul? Não. É uma forma de governo que marcou a Europa. Quando, hein? Quando, hein? Lá no Império Romano? Não, não. É uma forma de governo que marcou os países da Europa por volta dos séculos XVI e XIX. Portanto, olha aí, tipicamente um arranjo da modernidade. Suas raízes pode estar lá no surgimento dos Estados Nacionais, lá na Baixa Idade Média, mas o absolutismo é típico mesmo da Idade Moderna. Aí sim, você que estava cheio de pressa para chegar na Idade Moderna, aqui você pode fincar os pés nela. Eu não tenho reis absolutistas no período medieval, ainda que na Baixa Idade Média, eu não tenho. Porque no período medieval nós estamos assistindo à progressiva centralização do poder. O Estado Nacional está nascendo, ele ainda precisa se consolidar. Tá legal? Vandim, Estado Nacional identifica-se na modernidade com o rei, não é? O Estado sou eu, dizia Luís XIV, rei da França. Pois é, essa frase emblemática nos caracteriza muito o que é que a gente está falando aqui. Absolutismo. Olha lá, uma forma de governo que se caracteriza extremamente pelo poder centralizado nas mãos do rei. Baseado em que esse povo de repente achou que o rei tinha que centralizar todo o poder em suas mãos? No geral, numa teoria chamada Teoria do Direito Divino dos Reis. Agora vamos ver expressões particulares desta teoria mais geralzona. Tá legal? Você já reconheceu na nossa lousa de LED interativa nomes de 4 teóricos que lhe são familiares. Você já os tocou lá, já esbarrou com eles, tomou um cafezinho com pão com manteiga, lá no Ensino Fundamental 1. Jean Bodin, um jurista. Jacques Bossuet, um bispo. Niccolo Machiavelli, um filósofo. E Thomas Hobbes, um outro filósofo. Você já se encontrou com esses caras. Eles são teóricos. Teóricos do quê? Dessa forma de governo. Como dourar a pílula? Como fazer com que as pessoas, a nação, o Estado Nacional, a nação, aquele contingente, aquela massa humana, de repente convencesse-se de que realmente o poder tem que estar centralizado nas mãos de uma pessoa só. Olha só, nós vamos ter uma tarefa coletiva. Os 4 teóricos, cada um a seu modo, vão nos ajudar a entender essa centralização do poder. Jean Bodin
e Jacques Bossuet, muito semelhantes entre si. Eu sempre trabalho os dois juntos, como Leandro e Leonardo, Maiara e Maraísa, Sandy e Júnior, Eduardo e Costa, entendeu? Eu sempre trabalho os dois juntos, Jean Bodin e Jacques Bossuet, confluindo para o mesmo pensamento. O rei recebeu o poder que tem do próprio rei, do próprio Deus, aliás. É aquela época que se pensava e alimentava-se a mitologia do sangue azul real. Isso é originário da Idade Média, lembra? Que o rei tem um poder de cura. Maravilha! O rei já era um personagem medieval. Ele só agora vai ganhar um sustentáculo teórico. Lá na Idade Média isso já está presente, mas agora nós vamos teorizar no mundo moderno de uma outra forma. Então, Jean Bodin, Jacques Bossuet é como o Walt e o Disney, aquela dupla, não é? Que criou o Capitão América. Ei, Vandinho, isso é um cinéfilo. Vamos lá então? Niccolo Machiavelli, você conhece. O livro grande, o livro O Príncipe. Ah, Vandinha, é lindo esse livro. Tem uma raposa, uma rosa. Não morra, minha filha. Não é O Pequeno Príncipe, hein? A gente está falando de outro livro, O Príncipe, onde o Nicolau Maquiavel vai teorizar sobre o real. Ele vai mandar ver no real, dizendo o quê? Cambada, eu não sei se vocês já se perceberam, mas olha só, a moral cristã e a política já vem se distanciando há algum tempo. E é assim que tem que ser. A política é pensada em Maquiavel como uma categoria autônoma. E Maquiavel vai arcar com os custos disso, né? Aqueles que vão abominar o pensamento de Maquiavel, como se ele estivesse inventando que a política separou-se da moral cristã. Ele não está inventando, ele está descrevendo de uma forma realista como é que a coisa já funciona. Aqueles que abominam Maquiavel vão transformar o seu sobrenome num adjetivo que você conhece, não é? Maquiavélico, como alguém muito ruim. Então, olha, o que é, em essência, a teoria do Maquiavel? O Maquiavel bate uma real. Maquiavel, sei lá, se ele fosse da periferia, mano, ele teria composto aí um rap, ele seria do hip hop. Ele mandava a real dizendo o quê? Ô meu amigo, nós já não estamos mais com a igreja apitando o tanto que apitava. Vandinho, Mano Vandinho, que isso, cara? Mano Vandinho mandando rap pra você, pasmina, hein? O Mano Vandinho te dizendo o quê? Que o Maquiavel, ele não inventou a política assim, mas ele disse, é assim, caramba, como que os reis se comportam, hein? Fazem de tudo para conquistar e se manter no poder. E que mal há nisso? O rei não tem que se preocupar em ser amado. Deve evitar a todo custo ser odiado, agora tem que prezar-se pelo temor, ele tem que ser temido. Por isso que é importante Maquiavel sendo lido nessa ótica, porque a gente às vezes pensa que O Príncipe é uma espécie de livro de autoajuda ensinando o cara a governar. Não é isso, Maquiavel é humano que está batendo a real, ele está dizendo já é assim que funciona, só estou teorizando a respeito. E ele vai acrescentando algumas máximas. Por exemplo, é muito conhecida aquela máxima dele, onde ele diz, o mal faça-o de uma vezada só. O bem faça-o a conta-gotas, porque as pessoas não têm memória, os súditos não têm memória. Então se tiver que fazer uma maldade, faz de uma vezada só. Vandinho, Maquiavel é um teórico do absolutismo. Isso, Maquiavel está dizendo que o príncipe tem virtude. Ele tem algumas características que o tornam especial. Maquiavel, sim, é um dos teóricos do absolutismo, que é o tema da aula de hoje, caramba. Ele está defendendo esse príncipe dotado de virtude, características excepcionais, como aquele que vai governar com mão de ferro. Jamais escreveu a frase, os fins justificam os meios, mas foi atribuída a ele, porque é a cara do pensamento maquiaveliano. Porque Maquiavel tem um pensamento muito utilitário, pragmático, e ele de fato está dizendo, olha, se para conquistar e manter-se no poder o príncipe tiver que
mentir, ou se ele tiver que matar a mãe, poxa, azar, é assim que funciona. Para manter-se, para conquistar o poder, tá valendo tudo, beleza? Então, em síntese, esse é o Maquiavel, aquele cara que vai inaugurar a política moderna com seu pensamento. Já o filósofo inglês Thomas Hobbes, aquele autor de O Leviatã, ele vai teorizar numa outra perspectiva, muito mais assim, sobre a gênese do Estado. O Hobbes pensa, como é que surgiu o Estado? Como é que de repente as pessoas passaram a respeitar um rei? Entende? Por quê? De onde que vem isso? O Hobbes diz, isso vem de um contrato social, de um acordo coletivo que não é escrito, é tácito, é mudo, é assumido pelas pessoas sem que isso vá para um papel, para o cartório. É um contrato social no sentido de que é um acordo social indissolúvel, que não pode ser desfeito, onde todos nós entregamos a nossa liberdade individual para que o rei sabugue nós. Ah, Vandinho, sabuga nós! De onde que o Hobbes tira isso? Ele diz, olha, em estado de natureza, ou seja, em seu estado natural, homo homini lupus, o homem é o lobo do homem. Sem nenhuma instituição reguladora, o que existiria seria o caos. Bellum omne erga omnes, a guerra de todos contra todos. O Hobbes diz, caramba, você só procede desse jeito se tiver alguém olhando. Agora, nesse tempo de pandemia e aulas remotas, cai muita máscara por aí, entende? Onde eu preciso de autorregulação, de disciplina, não importa que alguém esteja me vigiando, eu tenho uma disciplina pessoal. O Hobbes diz, não é muito da natureza humana isso não. A natureza humana é o homem comportando-se como lobo do próprio homem. Se não tiver ninguém vigiando, ele faz o arco da velha. Ele cola, ele acelera, ele não põe cinto de segurança, ele tira a potoca do nariz. Tem que ter alguém vigiando. E ele vai buscar numa lenda inglesa um exemplo perfeito disso, que é o Leviatã, um monstro marinho. É um monstro. É terrível, mas é ele que põe ordem no fundo do mar. Então, com esta figura monstruosa do Leviatã, o que o Hobbes está fazendo? Teorizando sobre a necessidade do absolutismo, dizendo, ai de nós se não fosse essa concentração de poder nas mãos do rei. O próprio Baudin já falava isso. Olha, a soberania tem que ser indivisível. Não pode ficar cada uma... É o rei só que manda. E as desigualdades vão acontecer mesmo. Você não é rei, eu sou, então é natural que eu sabugue você. Então, olha, quando você pega esses caras em bloco, Jean Baudin, Jacques Bossuet, Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, você pensando-os em bloco, você entende melhor o que os absolutistas estão querendo dizer. Tudo bem? Veja, tudo isso é fruto da crise do século XIV. É essa ideia de que, caramba, se a gente não tiver alguém para governar a gente com mão de ferro, o tecido social se rasga, se rompe, e o que existe é aquilo que o Hobbes falou, a guerra de todos contra todos, o que não é bom para ninguém. Então, esse é o toque que eu queria te dar. Pensa no absolutismo em bloco, o sentido geral da coisa. Depois aprofunda um pouco em Maquiavel e Hobbes. Força na peruca, hein? Que nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandinha que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração aí, deixa o seu like aí, inscreva-se.